É uma palavra que eu já venho esse mês olhando. E o Senhor sempre nos traz um olhar, dependendo da estação que tu se encontra da tua vida. Aquele mesmo livro que você lê, ele vai te trazer naquele momento, na estação que você está passando, de uma outra forma, de um outro olhar. Então, em Isaías 44, no versículo 3, nós temos assim: vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terra seca corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei a minha bênção. Em outras traduções, vou fazer com que caia a chuva no deserto e com que em terra seca corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os descendentes e lhe darei minhas bênçãos. Pois derramarei a água na terra sedenta, aleluia, e torrentes nas terras secas. Derramarei o meu Espírito Santo sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Falei na corrigida, falei na NTL, na NVI. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse sua cabeça. Soberano Deus, a tua palavra já foi, Pai, escrita pelos teus filhos, inspirada. E a tua palavra está em nossas mãos. Tua lei, tuas promessas, ela é uma bússola, Senhor, ela é um mapa que nos faz chegar ao céu. Ilumina nossas mentes, Senhor, nesta noite, para compreendermos o que tu tem reservado para cada um de nós. Que a tua palavra desça, Senhor, da mente para o coração e gere entendimento. Para a tua honra e para a tua glória. Amém. A palavra fala de sedento. Aqui esse livro nos ensina duas lições. Duas maneiras importantes como Deus quer que você olhe e compreenda nesta noite. Ele fala que o Senhor, Criador, versículo 3, vou fazer que caia a chuva num deserto, local seco. Local vazio. No deserto. E com que terra seca corra um rio. Tem que estar seco. Para receber a água, as torrentes, tem que estar seco. E muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso interior, nós devemos tentar compreender. Realmente estamos secos? Realmente estamos preparados para receber essas torrentes? O que devemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo? Já ouvimos? Receita? Palavra do Senhor. A pessoa sedenta, ela está cheia de sede, ela quer saciar, ela anseia, ela deseja água. Você só sabe se você está seco, se você estiver vazio. Nós vamos já depois entender o quê? Porque o Espírito Santo, ele tem um local, ele foi estabelecido nesse texto, o local. Porque o Senhor não disse que ele é fonte, ele é a água. E tem que estar no nosso interior. O Espírito Santo de Deus tem que habitar em mim. Mas nada pode habitar. Se você prestou atenção no culto desde o início, os louvores falou sobre o Espírito, a palavra que o pastor falou, no nosso interior, você tem que adorar a Deus na sua plenitude. Nós temos que deixar essa palavra entrar, penetrar no nosso entendimento. Não apenas numa leitura, porque o Senhor nos chama, nos convida
a ler a palavra de Deus, mas Ele nos convida a meditar. Ele quer nos ensinar a meditar. Ele quer nos ensinar a extrair a sabedoria. Aleluia, Senhor. Precisamos entender e principalmente aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Porque não adianta você ler, se na hora de aplicar, eu não faço. Aí o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim: não, tu me amas só de boca, porque o teu coração é distante de mim. A diferença, meu amado, do cristão para o religioso é isso. O cristão que aplica a palavra, esse agrada a Deus. Mas o religioso, ele satisfaz o seu ventre só em ir ler, em fazer seus rituais. E Deus nos convida nesta noite a entender que nós temos que estar sedentos da palavra dEle, preencher nosso entendimento de sua palavra. Nós estamos vivendo os últimos tempos, como a ministra de louvor falou. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Está tudo aí mostrando. E quem está acordado está entendendo. Está vendo, como diz lá em Mateus. Aleluia. O Senhor fala que... Já eu chego lá. Mas o Senhor fala que aqueles que estão, essas pessoas que buscam a presença de Deus, elas estão entendendo o que está acontecendo. E temos que estar sedentos de Deus, observando a palavra de Deus e aplicando ela em nossas vidas. Vivemos uma realidade de terra seca. O planeta está seco. O planeta está sedento do Espírito Santo. O Senhor está mostrando nesses últimos anos de pandemia que a humanidade está precisando ter um encontro com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Deixar de brincar com Deus Todo-Poderoso. Deixar de zombar. Saímos de uma posição de religioso para verdadeiros filhos de Deus. Adoradores, aqueles que têm sede na eternidade. Falamos tanto de eternidade, amada igreja. Mas estamos praticando a caminhada para essa eternidade? Pense. Vou fazer que caia a chuva, isso é uma promessa, Deus está dando uma promessa. Que em terra seca corram rios, o Espírito dEle. Assim também derramarei meu Espírito sobre teus descendentes. A tua herdade tem promessa. Então, como o pastor orou pelas crianças, ensina teus filhos o caminho. Deuteronômio 6, pastor, por favor. Não está no meu texto, mas o Senhor me trouxe a lembrança, porque é um versículo que eu estava e o pastor verbalizou sobre as crianças. Esta lei e isto decreto que ensina vocês para que vocês cumpram, ensina teu filho o caminho que deve andar, para que ele manhã ele não venha se desviar. É o 6? 2. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor e seu Deus obedecerão a todos os teus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida para que tenham vida longa. Deixa aí. Gente, a nossa geração, ela tem que entender quem é Deus. Ela tem que compreender quem é Deus. Ela tem que aprender de pequena a se encher do Espírito Santo de Deus. Isso não é papel do pastor nem da pastora. Isso é papel dos pais. A palavra de Deus diz isso. É em casa, é 24 horas, é colocando no colo, é de manhã, é de tarde, é de noite. Para que ele seja apresentado ao Deus vivo, ao Deus supremo, ao Deus que está em controle de tudo, toda a terra. As crianças têm que entender essa sede, essa busca, estar sedento, ansiar por Cristo, compreender quem é o Pai, para quando ele se tornar adulto como nós, ele não venha sofrer as pancadas que a vida dá em nós.
Porque eles vão compreender aquilo que demoramos a compreender. Aleluia. Então o Senhor também nos ensina que vivemos uma realidade em nossa terra seca, nesse nosso planeta seco do Espírito, nós precisamos aprender a ter um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo. Caso contrário, viveremos sempre secos da manifestação do Espírito Santo. Secos. Pessoas sem ânimos, pessoas sem alegria, pessoas sem vida, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas distraídas. Aleluia. Seco, sem apetite. Porque quando você não tem apetite, você quando tem fome, você faz o quê? Você come. Você tem que ter apetite da palavra de Deus. Você não pode se conformar e não compreender a palavra de Deus. E não ler ela todos os dias. Você tem que ter fome. Você tem que ensinar seus filhos a ter fome da palavra de Deus. Porque quando você se alimenta da palavra de Deus, e sem essa palavra você não vai ter ânimo para oração. Porque quem não lê não ora. E oração é exercício. Aleluia. Eu aprendi na minha caminhada cristã que a oração é um exercício. Ela não é uma vontade. Eu vou orar. É por isso que nós temos aflições no mundo. Porque Deus conhece a nossa estrutura. E sem aflição, você não busca Deus. Porque você passa a não ter tempo para Ele. Por isso que Ele diz, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Esse ânimo, o Espírito Santo de Deus vai te dar. Mas para isso, ele tem que ter um lugar na sua vida. Porque eu aprendi a dar o lugar a ele na minha vida. E quando você não lê a palavra, você não vai ter ânimo para oração. E oração já está dizendo ação. Porque um cristão que está enxertado verdadeiramente na videira, esse tem, como pregou já nosso irmão, e eu nunca me esqueci, posicionamento diante da posição que Deus nos colocou. E quando você lê, você ora, você geralmente vai entender que você precisa jejuar. E quando você jejua, você está se colocando na posição diante do reino de Deus. E sem você não compreender isso, você não vai ter essa posição. E não haverá uma transformação. Porque nós temos que buscar a transformação. Porque nós somos adâmico. E essa posição só o Espírito Santo que tem autoridade para construir. Ele precisa habitar em mim. Ele precisa habitar em ti. Ele precisa ser compreendido em você. Você tem que aprender a ter esse relacionamento com o nosso Deus. Nome sobre todos os nomes. Senhor sobre todos os senhores. Deus sobre todos os deuses. Que destrói altares dentro do nosso coração. Pessoas cegas são pessoas sem perspectivas. Elas são inconstantes. Elas hoje estão buscando a Deus, amanhã já não estão. Aleluia. Estamos sedentos? Você está sedento do Espírito Santo? A sua terra está seca? Você tem certeza que a sua terra está seca? Porque eu me pergunto. Estamos secos da verdade para podermos ser cheios do Espírito Santo. Você tem que entender o que é a verdade. Salomão, quando pediu sabedoria, ele pediu sabedoria para discernir o bem do mal. E eu aprendi nas minhas orações a clamar ao Senhor que Ele me ensine a discernir o bem do mal. Porque a palavra de Deus também me ensina que Satanás ele vem enfeitado de anjo. Imagina, pensa, reflete. Compreende isso. Que nem tudo que tu olha na tua vida é Deus te dando. Aprende a examinar.
Aprende a olhar com os olhos do Espírito. A terra está realmente seca. A terra realmente está com sede de Deus. A sua casa está com sede de Deus. O seu clã está com sede de Deus. Você está com sede de Deus. Você compreendeu que Deus, Ele não é apenas um resolutor dos nossos problemas. Nós temos que aprender a amar o Senhor, a buscá-lo. Mesmo nas perdas, mesmo nas doenças, mesmo nas adversidades. Mas também temos que aprender a adorá-lo nos momentos de alegria. E entender também que no momento de tristeza, Ele diz que o povo dele, Ele não livrou nenhum nas Escrituras. Mas Ele disse sempre que passou pelas adversidades com o povo. Porque Ele não faz acepção. Ele não faz. Agora eu pergunto: você está vazio o suficiente para se encher do Espírito Santo? Porque você tem que estar vazio. Porque se o Espírito Santo, ele chega em ti e te acha cheio, como é que ele vai penetrar? Aleluia. Ainda há espaço no teu coração para o Espírito? Há espaço no teu coração para o Espírito Santo? O solo tem que estar pronto para receber a Deus. Eu entendi e compreendi que o meu solo é a terra, Provérbios 4:23, sobre todas as coisas guarda teu coração, que procede de saída de vida. É um solo. Eu também aprendi, amada igreja, nesse mês, que a semente ela pode ser boa como for, mas se meu solo não for fértil, ela não vai germinar. O Espírito Santo, ele tem que estar em mim, para aquilo que Deus me apresenta, aprenda a germinar, cresça e frutifique. Não mingue, não morra, não seque. O Espírito Santo nesses últimos tempos tem que habitar em você e em mim, para que você venha suportar os dias maus, para que você não venha abandonar o Senhor, para que você agarre a sua coroa da vida e não entregue ela a ninguém. Receber de Deus. Mas você tem que olhar se o seu coração, ele não está cheio. Porque tem muita gente que passa muito tempo dentro da casa de Deus e acha que não abandonou a Deus porque está dentro do templo, porque está na casa de Deus. Mas e o coração, onde é que está? Passa anos e anos e nada muda, nada frutifica. É sempre a mesma pessoa anêmica, apática, infeliz, murmuradora. Porque muitas vezes o coração está cheio das redes sociais, cheio da arrogância. Se aí você vai pensando o que é que você tem no teu coração, cheio das mentiras, cheio da aparência, cheio das mentes carregadas de adultério, cheios de falsidade, cheio de discórdias, cheio da idolatria, cheio da feitiçaria. Porque muitas vezes eu abandonei a religião a qual eu pertencia, mas eu trouxe comigo os deuses do Egito, os rituais. Como é que está teu coração? Cheio de murmurações? Cheio do engano? Cheio da vontade própria? Cheio da falta de perdão? Cheio da libertinagem? Cheio da inimizade? Cheio do ciúme, que foi o primeiro homicídio na Bíblia? Cheio de contendas? Cheio de invejas? Cheio de ansiedade, que é a síndrome dos últimos tempos?
É o transtorno dos últimos tempos, diagnosticado já por os estudiosos. Está na hora, amada igreja, do Espírito Santo habitar. Dele realmente decretar e tomar o lugar. Isso tudo que eu falei se encontra em Gálatas capítulo 5. Isso não é coisa da minha cabeça. E quando eu era nova convertida, que eu li as escrituras e que eu li lá, semelhante a essa, não herdarão o reino de Deus, eu disse, pronto. Eu não tinha algumas coisas, mas quando eu comecei a ler, isso aqui eu não tenho, aí fiquei alegre, né? A pobre imatura na fé. Isso aqui também eu não tenho, eu não sou homicida, nunca matei. Amada igreja, você não mata só, enfunhando um punhal e nem um tiro não, você mata a pessoa quando você despreza. Quando você mente, arada, canta lá, baixora, cantarás. Quando você é fingido. Quando você é falso, você mata. Aleluia. Mas o Espírito Santo, ele dá vida. O Espírito Santo, ele restaura. O Espírito Santo, ele decreta. Aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. Aprenda a entender que ele habita em ti. 24 horas do dia, não é só quando você se ajoelha, não. É 24 horas do dia. Minha irmã, mora nos Estados Unidos, veio uma vez e me perguntou: tu fala só, né? Eu observei que tu fala muito só. Tu tem algum problema? E eu olhei para ela e disse: eu falo comigo mesmo. Eu falo com o Espírito Santo que habita em mim. E às vezes quando eu quero brincar com alguém, a pessoa diz assim, tu fala só, eu digo, falo que pessoas inteligentes conversam com pessoas inteligentes, e eu sou inteligente, eu converso comigo mesmo. E eu aprendi que caminhar com Deus é isso. É relacionamento, não tem receita, amada igreja. Não tem, você está indo buscar profeta não, porque a palavra de Deus ela se revela no coração. Será que ainda há espaço nessa terra? Ou está cheio demais o teu coração? Quando eu falo de terra, eu falo de pessoas. Bem-aventurado todos os que lavam suas roupas. Você só vai entrar no reino de Deus se você se lavar, se limpar. Entender que aquela roupa que você vestia antes de você conhecer a Cristo, ela não cabe mais em você. Não adianta dar reajuste, ajuste. Não te serve mais. O Senhor, Ele tem uma veste santa para mim e para ti. Aí Ele diz mais, ela é lavada aonde? Ele está explicando, no sangue do Cordeiro. Então como é que eu posso fazer as coisas de qualquer jeito? Assim ganho direito à árvore da vida. Teu livro, o teu nome está escrito no livro da vida. Olha a tua honra. Olha que honra. Como é que você fica triste porque você acha que não tem honra na tua família, que tu não tem honra no teu trabalho, que tu não tem honra? Meu amor, você tem honra no reino. No reino. No reino de Deus. É para lá que nós vamos. Você está aqui nesta noite para se entender que é para lá que você vai. Aleluia. E podem adentrar na cidade através dos seus portais. Está estabelecido por onde tu vai entrar. Fixa isso na tua mente, no teu coração, na tábua do teu coração. A sede, ela é terrível, não é terrível a sede? Quem já ficou com sede aqui, me diga. Eu não suporto. O meu marido me chama de Camila. É horrível você ter sede. Tenha a sede de Deus. Se encontre nessa sede. Jeremias 29, 11, 14. Já estou quase concluindo. Jeremias 29.
11:14. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. Você está entendendo? E um futuro, olha o que Deus está falando do teu futuro. Cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim. Aqui já vem a condição, viu? E eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar. Mas está aqui a condição. Você está procurando a Deus para achá-lo? Pois vão me procurar com todo o coração. E você tem que procurá-lo com todo o teu coração. Sim, eu afirmo que vocês... Você está entendendo o pensamento de Deus para... paz e não de morte? Invocar é trazer a presença. Aprenda a invocar a Deus e trazer Ele a sua presença. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Se aproxime do Senhor em oração. Oração está dizendo oração, ação. Isso está acontecendo conosco. Dificuldades na vida. Você só ora quando você tem dificuldade na vida? Quando você está sem dinheiro? Lá no versículo 13, como ele disse, vocês vão me procurar. Olha o que ele diz. Vocês me buscarão de todo o coração. Isso é buscar, isso quer dizer sede de Deus. Versículo 14 ele diz: sim, eu afirmo a vocês que me encontrarão. O Senhor se deixará ser encontrado. Você está entendendo isso? Então por que é que tu fala que Ele não te ouve? Por que é que tu se acha solitário se Ele se faz presente diante de ti? Porque Ele diz: o Senhor deixará ser encontrado. A resposta de Deus aos que estão com a terra preparada para ser frutificada. É dessa forma. Muitos não conseguem frutificar porque acham que tem muito tempo já na igreja e não querem mais aprender. Entraram na zona de conforto. Muitos estão perdendo seu tempo com aquilo que Deus não quer que você esteja fazendo. Mas também eu aprendi na minha caminhada cristã que a gente só investe o tempo da gente naquilo que a gente gosta, sabia? Então, se eu não estou lendo muita palavra é porque eu não gosto. Se eu não estou orando muito é porque eu não gosto. Se eu não jejuo muito é porque eu não gosto. Eu sempre ministrei para os meus filhos, para mim, para o meu marido, para a minha casa, para a igreja, que a gente só, para toda crença, ela é autorrealizada. Você só vai fazer aquilo que você acredita. Então, se eu acredito que aqui é a palavra de Deus, eu vou ler. Se eu acredito que a oração toca o coração de Deus, eu vou orar. Se eu acredito que o jejum, ele me santifica e ele me edifica, eu vou jejuar. E se eu acredito que a oração e a ação, ela muda o meu caráter, e eu chamo a atenção de Deus, e Ele vai estar olhando para mim, eu aprendo que eu preciso da minha conversão. Aleluia. Conclusão. Jeremias 33, 3, ele diz assim: enquanto eu ainda estava preso, 33, 3. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Aleluia! Glória a Deus. Mas o que é que ele diz? Se o quê? Se, condição. Se você
me chamar, se você me buscar, você está buscando a Deus? Você está chamando a atenção do Senhor? Porque ele olhou para Noé e viu algo diferente nele. E eu aprendi na minha caminhada cristã que eu tenho que chamar a atenção de Deus. Ele me fez santa, separada, diferente. Então o Senhor está nos dizendo aqui que Ele tem coisas grandes e ocultas que você não conhece, mas Ele quer revelar a você. Veja o que o Espírito Santo tem para fazer. Olha as obras do Espírito Santo na tua vida. Olha o que Ele tem para fazer. Olha o que Ele tem para ministrar em você. Rapaz, depois dessa palavra, eu fazia igual a Jacó. Me agarrava com ele, meu filho, agora dentro de mim. E ele não saía nem para respirar. Faça isso com o teu espírito. Teu Espírito de Deus que Ele te deu. Acredite, entenda e compreenda no teu entendimento nessa noite que Ele está aí contigo. Versículo 6 de Jeremias 33. Ele diz: mas eu curarei essa cidade e o seu povo. E novamente, olha como ele diz novamente, porque ele já deu uma vez: lhe darei saúde. Saúde. E farei com que tenha tempo de paz e segurança. Vale a pena buscar Deus? Essa promessa aí que Ele está nos dando, que Ele vai te curar. Essa cura, gente, não é só cura física, não. É cura no espírito. É cura na ferida. É cura na alma. É nos teus traumas. Aleluia. Vale a pena buscar Deus? Vale a pena se esvaziar das coisas desse mundo? Para que o Espírito Santo encontre espaço aí? E Ele diz: agora eu posso habitar aqui. Porque agora está limpo. Porque eu sou limpo, eu não posso estar num ambiente sujo, não. Porque meu Pai diz que a gente tem que se lavar com o sangue dele. E Ele me deu a ordem de eu habitar em você. Mas primeiro você tem que entender que você tem que dar espaço para que eu habite em ti. Aleluia. Aleluia. Jeremias 2:13, para concluir, amada igreja. Jeremias 2:13 diz assim: o meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. Isso é tão forte. Olha, no dia que Deus me fez eu debruçar nessa palavra, que eu olhei para mim, eu fui logo atrás de tampar minhas rachaduras, ó. Porque não adianta, minha filha, Deus te dar plenitude e ela se esvair. Oséias 4:6, meu povo despreza o conhecimento. Só te despreza aquilo que tem. Primeiro Ele dá, aí você não quer. Você fica feliz quando você dá algo caro para alguém, que você às vezes não compra nem para si, mas você dá para a pessoa. E você vê a pessoa. Ou só acontece isso comigo? Já aconteceu contigo? Pois é a mesma coisa o Pai contigo. Ele deu o Filho dele. E Ele disse que nós seríamos melhores do que os passados. Porque o Espírito Consolador estaria conosco. Aleluia. O povo cometeu 2 males. Abandonar a fonte. Viu como é ruim a gente abandonar a fonte? A gente tem que ter sede, a gente tem que estar bebendo a água. Abandonar a fonte que dava vida. Você não pode abandonar a Deus, porque você vai morrer. Porque Ele é fonte que jorra no teu interior, como já foi ministrado aqui no louvor. Ele é fonte de água viva. Viva! Da vida! E eu profetizo na área da tua vida nesta noite. Aquilo que faleceu, que está morto,
que nesta noite, no teu entendimento, volte a viver. Em nome do Senhor Jesus. Abandonaram. Segundo, tentaram cavar. Tentaram, vai ver que não fizeram nenhum serviço que preste. Cisternas. Abandonaram a fonte que mata a nossa sede. Aleluia, Senhor. A fonte que frutifica, que purifica. Quando você abandona a fonte, você deixa de frutificar. Você começa a não fazer mais nada. Você não começa mais a purificar. Você não consegue mais aonde você chega. As pessoas não têm prazer em você. Você não tem mais a imagem de Cristo. Você não se torna mais um imã. Segundo, cavaram cisternas rachadas que não retém água. Você não pode, amada igreja, estar rachado. Porque Deus necessita que você retenha. Reter é compreender, é firmar, é segurar, é não deixar esvair. Aleluia. Abandonar o Senhor, abandonar as fontes que frutificam e ainda cavaram cisterna para si. Como é que você consegue cavar uma cisterna que não tem nada a não ser água contaminada para si, para você próprio beber? Olha a tua vida, olha as obras da carne. Aceita o que não agrada a Deus para Ele modificar. Beberam das cisternas contaminadas, pois as atitudes delas, deixar de beber a água do Espírito, é a mesma coisa de você estar voltando para o Egito. Aleluia, aleluia. Pode louvar. Está sentados mesmo. Fecha teus olhos. Deixa Deus renovar esse rio de água viva. Essa água. Deixa Deus nesta noite completar a obra. Deixa Ele colocar da tua mente para o teu coração, gerar no teu entendimento. É necessário compreender a palavra de Deus. É necessário praticá-la. É necessário, igreja, vivermos verdadeiramente. Aleluia. Há um rio que vai gerar hoje na tua vida. Mas entrega ao Senhor. Entrega a Deus. Aleluia. Existe um rio, Aleluia. Senhor, que flui do teu grande amor. Ele está fluindo. Você consegue sentir o Espírito Santo de Deus? Deixa Ele te tocar. O Senhor hoje Ele está querendo tocar numa área da tua vida. Deixa. Deixa. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Ele vai transformar. Pois leva a vida Dando o próprio Deus. e esse rio está neste lugar. O Senhor está em ti. Quero Você quer beber?
Pois toma! Essa é a água que o Senhor separou nesta noite para a tua vida. Lava o meu interior. Te enche do Espírito de Deus. Fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és, Senhor, a fonte, Senhor. Bebe aí do Espírito de Deus. Te sacia. O Senhor vai preencher. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, As tuas obras da carne ao Senhor. águas que curam, que limpam. A partir de hoje, que só o Espírito Santo de Deus possa habitar em ti.